Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Aqui é o pastor Kleberson, da Primeira Igreja Batista do Jardim das Oliveiras, e é com muita alegria que eu quero compartilhar uma porção da palavra do Senhor sobre o tema Pensando como Servo. E quero usar como referência a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 5, que diz o seguinte: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo teve. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo teve. Certa vez eu ouvi que para se definir um cristão é necessário pelo menos 3 características. Todo cristão, todo discípulo de Jesus, todo servo do Senhor precisa apresentar essas características, até para serem identificados com Cristo. Essas 3 características são humildade, espírito ensinável e disposição para servir. Humildade, espírito ensinável e disposição para servir. Toda pessoa discípulo de Jesus, todo aquele crente verdadeiro precisa manifestar essas 3 características. E eu quero me ater à última delas, a disposição para servir. É muito interessante que a natureza humana não é inclinada a servir. A natureza humana, com o seu orgulho, com a sua arrogância, com a sua autossuficiência, tendem a se afastar ou a ter uma visão muito equivocada a respeito do serviço. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, a respeito da mente de Jesus, da maneira como Jesus pensava, quando em Marcos capítulo 10, versículo 45, diz que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Servir fazia parte da maneira como Jesus pensava. Aliás, ele veio como um servo sofredor. Ele pensava como um servo. Isso não o diminuiu, pelo contrário. Isso fez dele o maior de todos. E é muito interessante que não só Jesus, como Paulo também tinha essa mentalidade. Quando em Romanos capítulo 1, versículo de número 1, Paulo vai dizer, escrevendo aos irmãos que estavam em Roma, dizendo: escrevo aqui Paulo, servo do Senhor. No Novo Testamento há 2 palavras para servos. Uma palavra é a palavra grega doulos, que significa aquele que abdica da sua própria vontade para servir. É o escravo, aquele que serve sem medir as consequências. A outra palavra é a palavra diaconia. É aquele que ajuda, aquele que auxilia, aquele que atende às necessidades. É o servir ao outro a partir de uma necessidade do outro. Mas nesse sentido de diaconia, o servir não tem a ver com anular-se a si mesmo, tem a ver com auxiliar o outro na sua necessidade. A maior parte das vezes que a palavra escravo ou a palavra servo aparece na Bíblia, a palavra grega usada é a palavra doulos, ou seja, é desejo de Deus que a gente tenha essa mentalidade de servir, que a gente sirva com essa disposição de servir, mesmo que seja desconfortável, de servir mesmo que não seja algo que para nós traga algum tipo de benefício. Talvez você pense assim, mas servir dessa maneira é muito difícil, é muito desafiador. É exatamente isso. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo de número 13, Paulo vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, porém devemos tomar cuidado para não usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. E diz ele, deixando de servir uns aos outros. Servir uns aos outros é se opor à inclinação da nossa carne. Mas para pensar como servo, é necessário a gente entender algumas coisas. Primeiro, é necessário a gente entender que servir não é para qualquer pessoa. Servir é para gente nobre. Servir é para gente que tem consciência de quem é, como é o caso de Jesus em João capítulo 13. Antes de pegar uma bacia e servir, lavando os pés dos discípulos, Jesus faz uma declaração a respeito de onde ele vem, a respeito de para onde ele vai e a respeito de quem ele era. Ou seja, deixando claro que quem se dispõe a servir, na verdade, é alguém que tem consciência da sua origem, de onde vem, tem consciência do seu propósito, para onde vai e o que tem que fazer, e tem consciência da sua identidade. Sabe quem é. Muitas pessoas associam servir a ser diminuído,
associam servir para aquelas pessoas mais humildes. Certa vez, os discípulos estavam discutindo a respeito de quem seria o maior no reino dos céus, ou quem poderia sentar-se do lado direito ou do lado esquerdo de Jesus. E o Senhor, ao ouvir essas discussões, chega para esses discípulos e diz assim: vocês não entenderam o Evangelho, porque na verdade o maior não é aquele que é servido, não é aquele que se assenta no trono. O maior é aquele que serve. Eu quero terminar minha reflexão lembrando que, se somos discípulos de Jesus, essa deve ser a nossa maneira de pensar. Pensar como servo, ter a disposição de servir, ter a disposição de ajudar, ter a disposição de transbordar na vida do outro. Afinal de contas, aquele que serve é alguém que sai da zona de conforto. Aquele que serve é alguém que consegue enxergar o outro além de si mesmo. Essa é a essência do Evangelho. Aliás, quando nós nos convertemos, é exatamente isso que acontece. Deixamos de ser autorreferentes, deixamos de ser egoístas e pensando apenas em nós, para olhar quem está à volta e nos dispormos a servir. Servir é para gente nobre, servir é para gente que tem consciência de quem é em Cristo. Servir é para pessoas parecidas com Jesus. Que Deus abençoe sua vida e que essa mensagem possa estar edificando a vida de todos os irmãos. Deus abençoe e até uma próxima.